Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Moraes e, juntamente com o intérprete Vinícius, iremos ministrar mais uma aula de inglês para vocês, alunos do 7º ano. Para mim é um incrível prazer estar com vocês e eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que eu separei para trabalharmos, certo? Bom, hoje nós vamos falar um pouco desse verbo can, que é o poder, né? Eu posso, você pode, ele pode. Vamos trabalhá-lo também no passado, que é o could. E as suas formas afirmativas, negativas e interrogativas e alguns exercícios de fixação. Certo? Bom, para iniciar a aula, eu coloquei para vocês algumas imagens. Observe cada imagem dessa aí. São ações diferentes, práticas diferentes, pessoas diferentes, né? Aí você vê uma menina tocar violão, outro nadando e cada um praticando algum exercício, alguma atividade, né? A gente sabe que muitas dessas atividades trazem para a gente uma ideia de muito esforço para ser executada, outras nem tanto, né? Nós, enquanto seres humanos, conseguimos desempenhar muitas ações, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa voz, né? E tudo isso mostra um pouquinho da nossa identidade, daquilo que nós somos capazes de fazer. Então, neste quadro aí, nessas imagens, a gente pode pensar nisso, né? O tempo que cada uma dessas pessoas tiveram para exercer bem cada uma dessas funções, né? E eu queria refletir um pouquinho sobre isso com vocês. Né? O que essas imagens remetem a vocês? O que elas possuem em comum? É como eu disse, nós enquanto seres humanos somos capazes, se nós nos esforçarmos, de realizar qualquer atividade, seja nadar, seja praticar algum esporte, ou cantar, ou estudar, ou ensinar uma língua diferente para alguém. O que essas imagens todas, essas ações todas nos fazem refletir? Bom, nos fazem refletir na possibilidade que o ser humano é capaz de desenvolver cada uma delas a partir do estudo, através do esforço, através do talento que cada um possui. Né? Algumas pessoas já nascem com um talento, assim, parece que a pessoa nasceu para fazer uma coisa, sabe? Aquela pessoa que nasceu para cantar ou que nasceu para ensinar uma língua diferente, né? Mas a partir do estudo a gente pode potencializar essa habilidade, né? A gente pode exemplificar o Neymar. É um grande jogador de futebol, ele desde criança sabe disso, mas se ele não estudasse, se ele não praticasse, ele não se tornaria, né, um profissional como ele acabou se tornando. E isso vale para todas as outras profissões, certo? Bom, então a gente pode refletir da seguinte forma, que cada uma dessas imagens a gente usa ali, ó, cada um a gente pode utilizar o verbo poder, que é o tema da nossa aula de hoje. Na imagem 1, a gente pode dizer que ela pode tocar violão. Na imagem 2, ela pode nadar. Na imagem 3, ele pode cozinhar. Na imagem 4, ela pode pintar. E vários outros exemplos que eu poderia mencionar aqui. Mas como colocar isso em língua inglesa? Antes de pensar na língua inglesa, eu queria conjugar com vocês o verbo poder ali. Nós temos os pronomes pessoais e nós temos o poder. Então, em português, ficaria assim, né? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis e eles podem. Tá, professor, em inglês, como que fica? Em inglês, nós utilizamos essa palavrinha aqui, que é o can, certo? O can. E aí, conjugado, olha só, nós temos essa tabela. Vamos ler cada uma delas? Eu leio e espero que em casa vocês possam repetir, certo? Então, nós temos lá, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Observe o tanto que é fácil no inglês, porque nós utilizamos can para todos os sujeitos, ao contrário do português, que a gente usa eu posso, tu podes,
O inglês ele é mais econômico. Eu costumo dizer que a língua inglesa é um pouco econômica, porque a gente usa um verbo, como é o caso do can, para todos os sujeitos, ao passo que no português não é assim, né? Bom, então nós temos, voltamos aos exemplos daquelas imagens. Então, ela pode tocar violão, em inglês seria she can play the guitar. A segunda imagem, ela pode nadar, she can swim. A terceira imagem, ele pode cozinhar, he can cook. E a última imagem, ela pode pintar, seria em inglês, she can paint. Observe que a gente utiliza o can para todas essas ocasiões aí, né? E aí a gente parte para aquela ideia das frases afirmativas, negativas, interrogativas. As frases afirmativas eu já deixei para vocês aí em cada uma dessas imagens, mas como seria, por exemplo, a forma negativa? Ela não pode nadar. Observe aí no quadro, nós temos ela não pode nadar. Lembra quando eu falei para vocês que para transformar a frase negativa você basta acrescentar o not, N-O-T, nas frases? Então, é a mesma regra. Em inglês fica she cannot ou can't swim. Essa é a forma negativa. E a forma, no caso, antes de ir para a forma interrogativa, nós temos a estrutura, né? O sujeito, o can, o not e o verbo de ação, né? E aí nós temos um outro exemplo. Ele pode cozinhar. E na forma interrogativa, como seria a forma interrogativa de ele pode cozinhar? Lembra quando eu expliquei que basta a gente inverter a posição do sujeito com can? Acontece da mesma forma. O can passa a ficar em primeiro plano, antes do sujeito, e aí fica can he cook? Como eu coloquei aqui no exemplo, can he cook? Essa é a forma interrogativa, certo? Bom, partindo um pouco dessa noção, nós temos também o verbo can no passado, né? Antes de passar o verbo no passado, eu queria conjugar com vocês em português. Observe aí nessa tabela. Eu pude, tu pudeste, ele pôde, nós pudemos, vós pudestes e eles puderam. Professor, como que fica isso em inglês? Muito simples. Ao invés de utilizarmos can, nós vamos usar agora essa palavra aqui, ó. Could. Could. Repete comigo a conjugação agora em inglês. I could. You could. He could. She could. It could. We could. You could. They could. Simples. A gente novamente utiliza apenas could para todos os sujeitos, certo? Assim como can. Bom, e as formas negativas, interrogativas e afirmativas seguem aquela mesma estrutura. Quando você coloca a frase na forma negativa, você precisa colocar o not, e na forma interrogativa você coloca o could antes do sujeito, como a gente pode ver aí no quadro. Cada uma dessas estruturas. Na negativa, not após o could, e na interrogativa, o could antes do sujeito, certo? Bom, partimos agora para a atividade. Muito simples, né? Eu quero que nesse primeiro exercício vocês passem cada uma das frases a seguir para a estrutura que se pede. Então, nós temos na letra A, por exemplo, a forma afirmativa já está dada para vocês, e eu quero que vocês coloquem essa frase afirmativa na forma negativa. Lembra o que precisa colocar ali para negar uma frase, né? E assim você precisa pensar da mesma forma, negativa. Na letra B, aliás, eu já tenho a forma negativa, como que você interroga? E na frase, letra C, eu já tenho a forma interrogativa, como que você coloca na afirmativa? Né? Eu não quero ler, nem traduzir, nem nada, porque senão eu vou acabar dando a resposta para vocês. No exercício 2, eu quero que vocês passem cada uma dessas frases para o passado. Então, em cada uma, observe bem que eu coloquei aqui o can, né, porque remete à ideia do presente, e como que você coloca no passado? Né? Muito simples. Bom, essas foram as estruturas que nós trabalhamos hoje, o can, could, as formas
afirmativas, negativas, interrogativas, né? E alguns exercícios. Muito simples. A gente precisa pensar que quando a gente trabalha com a língua inglesa, alguns conteúdos eles vão se repetir. Você pode estar percebendo, você pode notar aqui nas nossas aulas que as estruturas afirmativas, negativas, interrogativas estão sendo passadas a cada aula. Isso é importante porque vai trazer para você uma estrutura do que é a língua inglesa, do que é a gramática da língua inglesa. Quando a gente estuda os tempos verbais, é interessante a gente pensar como negar uma frase, ou interrogar, ou afirmar. E neste conteúdo de hoje que eu trouxe o verbo poder, tanto no passado como no presente, é interessante pensar nessas estruturas afirmativas, negativas e interrogativas também. Eu sempre deixo os exercícios para vocês fixarem e praticarem um pouquinho. Pensem bem na estrutura, na conjugação, de tudo que nós temos pensado. Visite esse conteúdo mais uma vez ali no portal. Tem muita coisa interessante que está sendo colocada ali. E eu espero profundamente que vocês tenham gostado deste conteúdo. Eu espero vocês num próximo encontro para darmos seguimento a essas estruturas, a estes conteúdos. E até lá, estudem, fiquem com Deus e bye bye!